Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Ousar, julgar, esquecer. Procurar proceder bem e levar uma vida virtuosa evidencia que desejamos realizar nossa vocação. Não obstante, isto não nos assegura que terminemos com o auto-engano de nos crer o centro de tudo, nem que deixemos de voltar repetidamente sobre nossos próprios problemas, sem poder superá-los. Manter-nos em nosso caminho de desenvolvimento espiritual exige muito mais. A transcendência que damos a nós mesmos e a importância desmesurada que conferimos a nossas dificuldades nos mostra que o que mais nos importa é o que acontece conosco, e este egoísmo é uma força contrária à de nossa vocação. Embora algumas vezes adotemos uma concepção mais ampla do que a que tínhamos, tendemos a aferrar-nos a ela, resistindo a que continue evoluindo. A rigidez com que sustentamos nossas opiniões e o hábito de pretender impor nossa vontade sobre os demais nos fazem tão dogmáticos como quando tínhamos uma interpretação mais estreita da realidade. Se bem que superficialmente estas atitudes nos deem uma sensação de segurança, na realidade são as que, sem que nos demos conta, fazem-nos sentir que estamos estancados, que no fundo não mudamos muito, que nosso desenvolvimento pende de um fio muito fino. Sentimos que se a vontade nos falhasse e afrouxássemos o esforço para controlar-nos, nosso egoísmo prevaleceria. Daríamos rédeas largas a nossos impulsos e desejos e perderíamos, num instante, a amplitude mental e o grau de amor que pudéssemos ter alcançado. Junto ao bom querer que nos anima quando somos conscientes da nossa vocação, persistem outros quereres que lutam por predominar. O desejo de prevalecer, a resistência a nos esforçar, a tendência a claudicar diante de impulsos que nos prejudicam solapam nossa vontade e põem à prova nossa perseverança. Esta luta entre quereres produz um desejo quase desesperado de segurança. Queremos ter a segurança de que não perderemos nada de forma definitiva, de que alguma vez vamos poder dar-nos os gostos dos quais agora nos privamos. Segurança de que, ainda que tenhamos renunciado a algo, poderemos recuperá-lo se mudarmos de ideia. Queremos a segurança de crer que temos privilégios sobre os demais, que, embora a perda de bens materiais, a enfermidade, a velhice e a morte aconteçam a outros, seria injusto que acontecessem conosco, pelo menos não agora, não ainda. Especialmente aferramo-nos à segurança que nos dá a crer que sempre estivemos e estamos certos, como se essa ilusão nos permitisse recriar uma história já morta e defender-nos das evidências que põem a descoberto nossas falhas. Pensar o contrário nos aterroriza tanto que não percebemos nosso medo. Nosso problema é que buscamos segurança onde nunca a iremos encontrar, fugindo de um medo que se agiganta nessa fuga, porque é impossível escapar da incerteza própria da vida. A segurança que buscamos, inalcançável por ser ilusória, consome nossa força interior e nos faz espiritualmente débeis. Aquilo que aparentemente nos dá segurança, a ideia de que podemos possuir algo para sempre e de que estamos certos, é ao mesmo tempo a fonte de nosso medo e de nosso infortúnio. A ânsia de segurança também nos faz pensar
que nosso esforço para atuar bem deve nos garantir um futuro sem sofrimento, e isso nos leva a praticar a virtude. Neste sentido, a prática das virtudes equivale a uma troca. Damos algo para receber algo. O sacrifício é o preço que pagamos para obter o prêmio do favor divino. Ainda que não reconheçamos essa atitude interesseira quando efetuamos nossa ascética, nós a evidenciamos ao esperar algo dela. Fazemos a conta de nossas renúncias, enumeramos os sacrifícios que fizemos e nos lamentamos se não recebemos o que acreditamos merecer, quer seja dos outros, da vida ou de Deus. Não vemos a contradição entre crer que renunciamos e lamentar-nos por não sermos recompensados. Quando não encontramos os frutos que esperamos de nossas renúncias, chegamos a perguntar-nos para que renunciar, por que sacrificar-nos e desprender-nos do que temos, se não obtemos algo por isso. O que nos acontece é que chegamos ao limite a que pode nos conduzir à ascética de autoafirmação sustentada pela ética de nossas crenças. Esta ascética não tem a força necessária para impulsionar-nos a superar o medo que não nos permite renunciar a nós mesmos e, assim, transpor esse limite. O medo marca os limites de nosso desenvolvimento. A ânsia de segurança não teria poder para vencer nosso bom querer se a víssemos tal qual ela é, um engano com o qual tratamos de alimentar a fantasia de querer um mundo sem incertezas e com leis que obedeçam a nosso arbítrio. Temos que reconhecer nosso medo, olhar de frente nossa busca de uma segurança ilusória, dissipar a quimera de pretender que a vida responda a nossos desejos. Em síntese, temos que aprender a enfrentar a lei da vida, ousar viver sem apoios e renunciar. Não obstante, necessitamos usar certos apoios. Necessitamos princípios que guiem nossa conduta, postulados para formular uma teoria que nos dê uma visão inteligível da vida. Esses apoios são referências que vamos aprofundando ao compasso de nosso desenvolvimento interior e do avanço de nosso conhecimento. Mas nem sequer o apoio doutrinário pode nos dar a segurança de que estamos certos, já que, por um lado, nossas compreensões são incompletas, e, por outro, para que uma doutrina não se reduza à letra morta de uma circunstância já inexistente, deve evoluir e responder às novas possibilidades do desenvolvimento humano. O devenir nos obriga a usar e deixar, a dar um passo para compreender e, baseados nessa compreensão, seguir adiante, deixar para trás os rastros e alcançar uma compreensão mais ampla. Também necessitamos, para nosso adiantamento ético e o da sociedade, assentar nossa conduta sobre a prática da virtude, não mais como uma troca para receber recompensa, mas como parâmetro para atuar retamente. Viver sem apoios é saber que apoios usar, quando usá-los, como usá-los e quando deixá-los. E, sobretudo, é não esquecer que não são mais do que apoios. Pensar e sentir desta maneira nos dá a ousadia de renunciar sem condições, de forma total e definitiva, sem nenhuma reserva, sem olhar para trás. Renunciar sem condições é renunciar a nós mesmos. Isto produz uma mudança qualitativa em nosso desenvolvimento. O fruto desta renúncia é simplesmente liberdade interior. Estamos habituados a exercer liberdade para fazer ou conseguir o que desejamos e até mesmo lutamos por ela. Mas não é esta a liberdade a que estamos nos referindo. A liberdade interior se expressa especialmente em um juízo equânime. Conhecemos vários tipos de juízos, os que partem do instinto de conservação, os que resultam de nossas reações emocionais, os originados em nossos gostos e rejeições, os baseados em nossos hábitos, os que se desprendem dos valores que nossa cultura nos transmite. Estamos condicionados para julgar, de forma inconsciente e automática,
como bom o que promove a sobrevivência de nossa espécie e como mal o que vai contra ela. Isto nos leva a evitar situações perigosas para a nossa vida e a esquivar-nos do que alguma vez nos prejudicou. Mas também estamos condicionados para responder a impulsos, como os que fazem preponderar o mais forte e o de reproduzir-se a qualquer custo, que, embora possam ser julgados como bons para as espécies em geral, nem sempre são bons para o adiantamento humano. Estímulos fortes nos fazem reagir emocionalmente e julgar de imediato o que produz nossa reação. Chamamos de bom o que nos excita com prazer e de mal aquilo que nos produz repulsa. Chamamos de belas ou agradáveis as coisas que nos comprazem e de feias ou desagradáveis as que nos desgostam. Julgamos também como bom o que concorda com nossos hábitos, por exemplo, os de comportamento, aparência e gostos particulares de nossa etnia, nosso meio e nosso tempo. Formulamos de forma instantânea e automática juízos negativos sobre o que não se ajusta a esse padrão. Em síntese, os valores que recebemos e nossas próprias referências nos dizem o que teríamos que considerar bom ou mal, belo ou feio, atraente ou repulsivo, e julgamos de acordo com eles de forma automática. Na realidade, quando atuamos sob estes condicionamentos, estamos julgando sobre bases subjetivas e, o que é mais sério, estamos atribuindo a nossas apreciações circunstanciais uma qualidade ou um valor definitivo. Com isto, pressupomos que o que é bom ou mal, belo ou feio, certo ou errado para nós, necessariamente deve sê-lo para os outros, e que essa qualificação é absoluta e permanente. Esta confusão nos faz esquecer a diferença entre o juízo baseado numa opinião e o juízo equânime. O juízo baseado numa opinião expressa o valor relativo que damos a uma coisa a respeito de outra e é necessariamente temporário. Circunscreve-se a um contexto e está sujeito à contraposição de outras opiniões. O juízo equânime pressupõe a consciência de nossa incerteza básica e nos leva a tomar distância a respeito de nossa maneira de sentir e de pensar. Assim podemos discernir o temporário do permanente, o provável do possível, o particular do geral, os fatos das opiniões, as evidências das crenças, os juízos de opinião dos juízos equânimes. Para julgar com equanimidade, também temos que levar em conta o grande peso que tem sobre nosso juízo atual o juízo que fazemos de nosso passado. Não nos resulta fácil ver com clareza nosso passado. Muitas experiências que recordamos nos chegam acompanhadas de uma grande carga emocional e do juízo que em seu momento fizemos delas. Isto faz com que, em muitos casos, nossas recordações sejam coisa julgada e que geremos sentimentos negativos que enraizamos profundamente em nosso interior. É assim que o desgosto ou a dor de um momento se transforma em rancor e ressentimento, o erro em sentimento de fracasso, uma má escolha na convicção de não ter mais oportunidades, uma carência numa ferida que nunca se fecha. Esta fixação nos ata ao passado subjetivo que fomos construindo e nos impede de compreender as limitações, nossas e as de outros, aceitar e perdoar, apagar de nossa memória o registro dos agravos recebidos. Em outras palavras, impede-nos de continuar crescendo interiormente e de viver com liberdade hoje. Aprendemos de nosso passado quando discernimos os fatos da carga emocional com a qual os gravamos em nossa memória. Chamamos de desapego do passado a capacidade de produzir este discernimento entre nosso passado e o juízo que fizemos sobre ele.
Isto nos permite experimentar um desenvolvimento correlativo com nossa idade e julgar uma mesma experiência de maneira diferente na infância, na adolescência e na idade madura. Mais saber se expressa em mais equanimidade. Ao desapegar-nos do passado, deixamos de computar o anedotário de nossa vida, de somar nossos sacrifícios, de medir os esforços feitos, de sentir-nos credores da vida. Assim acabamos com nossa autocompaixão e com ela terminam nossos ressentimentos, nossos rancores e também nossos medos. Isto nos permite, por um lado, associar os fatos de nossa vida com suas causas e suas consequências reais. Por outro, ver com imparcialidade e lucidez nossas reações diante dos fatos e os efeitos dessas reações em nossa conduta, nossas relações e nossas decisões atuais. Desapegar-nos do passado é esquecer sem perder a memória, ter um juízo equânime do ocorrido. Tiramos o selo subjetivo com que interpretamos nosso passado e o incorporamos ao grande contínuo da experiência humana. Recuperamos assim nossa verdadeira história. Ao esquecer os juízos que fizemos sobre nós mesmos, somos livres para viver como escolhamos viver. Ao esquecer os juízos que fizemos sobre os demais, respeitamos sua liberdade de ser como eles querem ser. Desta maneira, promovemos a harmonia e a paz em nós e nos demais. No juízo equânime e no esquecimento consequente de nosso passado reside nossa força e nossa visão. Cobrimos com um manto de esquecimento as circunstâncias particulares que experimentamos e mantemos em nossa memória as lições aprendidas. Isto nos permite viver cada dia como novo, aumentando sem cessar nossa capacidade e nosso saber. A liberdade interior que conseguimos pela renúncia a nós mesmos nos dá flexibilidade mental e capacidade para encontrar novos significados no que consideramos sabido, para aplicar de forma criativa a energia contida em nosso passado, gerando novas vias de desenvolvimento, para transformar nosso conhecimento em sabedoria e transmutar nossas experiências em consciência. Seria impossível unir nossa consciência presa a uma história pessoal, a medos e hábitos alienantes, a ideias ancoradas no passado, com a consciência cósmica infinita e eterna. Só a renúncia a nós mesmos nos abre o caminho para a eternidade, pois a liberdade interior que ela gera transmuta debilidade e medo em fortaleza intrínseca e uma personalidade contingente em verdadeira individualidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.